Olá e bem-vindo ao Compondo Dividendos. Eu sou o Cássio Fatioc. Nesse vídeo eu trago os meus 3 maiores erros investindo em ações. E eu iniciei em 2019 entrar no mercado financeiro, estudando e botando em prática junto com os estudos. E aí era de iniciante, a gente vai aprendendo, estudando e investindo. E aí a gente vai aprendendo, vendo quais são os erros que todo investidor iniciante e mesmo assim até os experientes cometem, e muitas vezes ou algumas vezes aí segue os mesmos erros, porque como a gente está aí no dia a dia investindo, a gente pode ter acertos e erros, e a gente pode aprender com os erros a melhorar e diminuir essa quantidade. Ou seja, precisamos ter mais acertos do que erros, e esses acertos ser mais grandes do que os erros, do que as perdas. Já perdi dinheiro investindo porque achava uma coisa e outra, e por falta de estratégia definida e clara, deixei de ganhar dinheiro e também perdi dinheiro. E então, desde 2019 até agora, atualmente, eu vou comentar esses 3 maiores erros. E lembrando, se inscreva no canal, dê o like e compartilha para a gente seguir nessa jornada de investimentos e aprendizados, para a gente poder alcançar a renda passiva e a liberdade financeira que essa renda pode nos trazer. Eu não vivo 100% do meu horário aqui do canal, eu tenho o meu outro trabalho, então no meu dia de folga, nos meus horários que eu não trabalho, eu estudo e dedico aqui no canal, faço os vídeos. Então quando dá um tempo aí eu vou produzindo novos vídeos para o canal. Eu não vou especificar aqui, esse é o maior erro, esse é o segundo e esse é o terceiro, mas eu vou explanar aqui os 3 erros. E o primeiro é não ter caixa para quando der oportunidades. Exemplo da crise, como eu entrei em 2019 no mundo dos investimentos, em 2020 teve essa crise que ocorreu no mundo todo, então a Bolsa de Valores de todos os países caíram bastante, significativamente, ocorrendo uma perda de valor patrimonial para os investidores, as empresas. E se você não tem um caixa, não tem uma reserva de emergência que você pode utilizar nesse momento para você, que você tem investido em ações e não precisar vender elas na baixa, e você tem essa reserva de emergência que eu não tinha, então você pode utilizar ela sem precisar vender as ações no prejuízo e no fundo da cotação, para poder ter o dinheiro, para poder usar no seu dia a dia. E eu não sabia se a cotação podia subir rápido, que é o que aconteceu, subiu rápido, ou podia as cotações, os preços ficar lá embaixo por meses e anos. Então, se não teríamos uma reserva de emergência, ficaria complicado, que é o ocorreu. Eu vendi algumas ações que eu tinha no prejuízo, esperando essa normalização. Isso afetou bastante os meus investimentos, a rentabilidade que eu poderia ter se eu tivesse segurado mais, ou se eu tivesse aportado no fundo dessas ações. Então a primeira lição que me deixou aqui, que é eu preciso ter uma reserva de emergência, uma reserva de valor, reserva de oportunidade, para que quando der alguma crise, alguma oportunidade de comprar boas ações a preços baixos, e eu precisar me manter no meu dia a dia, não precisar vender essas ações aí muito baratas. E o meu segundo erro aqui, eu acredito que muitos investidores também passam pela mesma situação, é que vender ações boas e segurar ações ruins na carteira. Eu digo que não necessariamente só vou comprar ação ruim, eu vou comprar ações boas, mas que por alguma circunstância de mercado ou da própria gestão da empresa,
possa perder a mão em certo momento e essa ação cair de valor. Então, se você vende as ações boas ali com 10, 20% de lucro, você deixa de pegar 100%, 200%, você deixa de segurar ela por longo tempo e ela pagando dividendos ainda também. Então você larga de mão de uma empresa que está te dando retorno e segura uma empresa que está dando prejuízo no momento e fazendo cair a rentabilidade da carteira. Eu comento aqui especificamente de uma empresa que eu tenho na minha carteira, que eu ainda seguro hoje. Eu comprei ela no início de 2024, em março. É a Cosan. Acho que muita gente conhece a Cosan, uma das donas da Raizen, que a Raizen está em recuperação extrajudicial, que eu fiz um vídeo no canal das empresas com maiores recuperações judiciais que são negociadas na Bolsa de Valores. Então eu comprei a Cosan, ela era boa naquele momento ainda, e de repente, pela circunstância, começou a só cair a cotação, e até então, neste momento, não se recuperou. Tem o processo de reestruturação da companhia para poder diminuir a dívida, que é muito alta dessa empresa, e os juros altos está comendo boa parte dessa lucratividade e aumentando essa dívida, o que fica ruim para nós investidores aí, e demora nessa reestruturação. E das empresas boas, você vende com um pouco de lucro, esperando que ela volta ali no 0 a 0 para poder comprar de novo. E se voltar no 0 a 0 ou abaixo, você diz, ufa, posso comprar ela mais barato, fiz aquele swing trade, tive um lucro, agora posso comprar de novo pelo mesmo preço. Mas vamos ver aí um exemplo que eu tinha, o BTG Pactual, BPAC 11, anos atrás estava R$17, hoje está 53, bateu R$60. Você encontra o BTG Pactual por R$17? Difícil. O Porto Seguro, R$17, eu vi a cotação uns poucos anos atrás, e agora está 50. Esperando cair de volta, não cai, não vai ter essa cotação de novo, é muito difícil. E aí você perde toda a rentabilidade, perde os dividendos por ter vendido a ação boa, esperando nesse aguardo que caísse. Então, ações boas, difícil voltar lá um preço abaixo para poder recomprar. A Copasa, de empresa de saneamento de Minas Gerais, vai comprar 10, 11 reais, estava anos atrás, e agora querer comprar, pagar o mesmo preço de 11 reais, não vai encontrar, tá 50, 40, 50 reais, subiu muito, não tem mais elas. Assim como outras companhias que eu vendi, que eu tinha na carteira, esperando essa queda de preço para poder recomprar ela de novo. E se eu tivesse segurado, mesmo essa empresa no prejuízo e segurado as ações boas, elas iam superar de longe essa empresa que deu prejuízo. E o meu terceiro erro, principalmente em 2009, como a gente é iniciante, a gente vai aprendendo, estudando e colocando em prática e querendo conhecer tudo que é indicadores, tudo que é estratégia que tem no mercado, fazendo backtest e testando, achando, esse aqui pode ser o santo grau, pode me dar muito dinheiro, esse indicador, essa estratégia. E aí você vai lá, utiliza, vou fazer um day trade aqui, vou fazer um swing trade nesse mercado futuro ou nessas ações. Vou operar aqui, usar indicadores de média móveis, vou utilizar a estratégia do IFR, vou utilizar a estratégia do MACD. E aí você fica equilibrando lá, média de 9, média de 20, 50, fica testando inúmeras médias. E o tempo vai passando, mas uma boa coisa é que a gente vai aprendendo bastante esses indicadores, como eles vão funcionando, estratégias também. Mas um ponto é, enquanto você pratica, é interessante não operar alavancado para
ter esse gerenciamento de risco. Então, o meu gerenciamento de risco foi sempre controlado, então não operar muito mais do que eu podia, não operar alavancado, e ir ali pouquinho por pouquinho ir testando, porque se operar alavancado, operar altos valores, sendo que eu ali estava aprendendo, tinha muito risco de quebrar. Então eu tive essa noção aí que não cheguei a quebrar nenhuma vez por saber cuidar do gerenciamento de risco. E como eu estava iniciando, eu fui indo só aos pouquinhos, aí poucos contratos, poucos números de ações, cuidar para não operar alavancado, porque além da estratégia, você precisa ter um bom mental para fazer esse gerenciamento de risco, cuidar para não ter aquele dia de raiva do mercado e querer se vingar. Então, em tal momento ali, eu queria fazer um day trade, eu queria fazer um swing trade em alguma ação, operar por tal indicador. E aí compra, não sabe se vende no dia seguinte, quando vai vender e se vai vender por aquele indicador. Eu levei tempo para se adaptar a alguma estratégia que se adaptava a mim e que eu gostasse e entendesse como ela funciona também, porque só ali tendo o indicador, tendo ali só o indicador, eu precisava entender como ele funcionava também. Ainda eu tenho a Cosan na carteira, eu levo como aprendizado em ter comprado para um gráfico diário e depois não ter vendido e segurado essa empresa até o momento. Mas um dos maiores arrependimentos foi ter vendido as outras empresas que são boas, que estavam num bom momento, que estão num bom momento ainda do mercado, e elas só subiram e eu não consigo comprar elas a um preço que eu gostaria de ter comprado na época, e acredito que isso seria o maior erro. E aí, como eu estou no mercado financeiro dia a dia estudando, eu gosto de estudar o mercado financeiro, é um assunto que eu gosto bastante. Aprendi a gostar de 2019 para cá, é o assunto do mercado financeiro, então eu gosto de falar sobre isso e essa consistência, virada de chave, ela vem com o tempo e a gente que nem para mim ali. Essa consistência é todo dia eu tô ali batalhando para manter, porque qualquer erro que eu der, se for um erro grande, essa consistência não pode não valer nada. E aí, investidores, você é iniciante ou já opera há longos anos aí no mercado financeiro, já cometeu alguns desses erros de não ter dinheiro em caixa para poder comprar ações em boa oportunidade quando ocorrer crise, ou segurar ações ruins que despencaram na carteira e vender as ações boas que estavam te dando a rentabilidade. E essa mudança de estratégias, mudanças de indicadores, que ainda mais para iniciante é aquela sensação boa de eu quero aprender tudo, quero testar essa estratégia por um tempo, quero testar outras. Então a gente vai pegando o gráfico e botando tudo que é indicador no mesmo gráfico, enchendo ali, fica uma bolufa de coisa no gráfico ali que a gente tenta nem entender direito também. Eu consigo ver tanta informação ali na tela que buga a mente, que aí uma estratégia dá, a outra não dá entrada, e aí você fica naquele pensamento, demora demais para ativar ali a operação, e aí fica mais pensando do que propriamente agindo, botando em operação a estratégia. E essa mudança de estratégia, de indicadores, precisa ser manejada adequadamente para não afetar a longa duração aí dos trades. Mas eu acho interessante a gente poder treinar e essas estratégias, indicadores, para poder conhecer elas e ver quais a melhor podemos se adaptar a ela e ela se adaptar à nossa maneira de operar.
Mas me conta aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia. Eu vou fazer mais adiante mais outros vídeos de outros erros que eu cometi no mercado de investimentos, tanto no mercado de day trade ou mercado de fundos imobiliários e o mercado de ações especificamente também teve mais bastante de ações e day trade. Fundo imobiliário não teve muitas ou poucas de fundos imobiliários. Então por hoje é esse vídeo, comentei aqui dos meus 3 principais erros no mundo dos investimentos e que eu comecei lá em 2019, claro que dia a dia eu preciso controlar aqui essas observações e os erros para poder melhorar e não cometer outros erros, melhorar no sentido de aprender e evoluir para ter melhores rentabilidades da carteira. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se vemos no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.